Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-V de Jesus. Desde já convido vocês para que possam interagir conosco através das redes sociais, seja pelo canal do YouTube ou pela página no Facebook. No canal do YouTube, basta acessar, digitando NEP-V de Jesus, fazer a sua inscrição, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. No Facebook também, basta seguir as páginas e recepcionando então os trabalhos, as atividades que o V de Jesus tem produzido aí na divulgação da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, este nosso estudo, olhar focado nesse ano de 2023 para uma das 14 cartas do apóstolo Paulo, aquela que, sem sombra de dúvida, tem ali um significado todo especial para a cristandade, por aquilo que produziu na história. Nós já comentamos a respeito disso quando tratamos na introdução sobre a carta de Paulo aos Romanos. É o nosso foco aqui. Série que intitulamos Romanos verso a verso. Nós vamos então fazer ali um estudo, um olhar, um detalhamento aqui dentro do possível, para que a gente tenha realmente essa correlação do ensino trazido por Paulo, que tanto dialoga com a primeira revelação, trazida por Moisés e os profetas, no chamado Antigo Testamento, assim como aponta para nós a necessidade da vinda de um consolador também, para relembrar as palavras do Mestre e nos aprofundar no entendimento das leis divinas. Romanos é um gancho perfeito para isso, gente. Dentro desses 16 capítulos, como já mencionei, esses 433 versos, por isso a proposta aqui é passo a passo. Romanos, verso a verso. Cada estudo nosso, semanal, um verso será tratado. Hoje, então, vamos ter um olhar aqui para ainda o capítulo 1 da carta aos Romanos, verso de número 3. Já deixo aqui para vocês, então, o convite. Quem tiver em casa aí a sua tradução bíblica, independente da tradução que adote, gente, carta aos Romanos é a primeira das cartas de Paulo no Novo Testamento. Então, vamos abrir lá e fazer a leitura desse breve e significativo verso. Anotação, então, segundo o ditado de Paulo, anotado pelo escriba Tércio na carta aos Romanos. Acerca de seu filho, a respeito de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Este é o terceiro verso. Lembrando que nós temos dois versos anteriores, o verso de número 1, o verso de número 2, que vocês podem acompanhar esses estudos anteriores, estão gravados tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube, né? Nas semanas anteriores, então, tratamos dos dois versos seguintes. Como é um elo, um encadeamento de ideias de Paulo aqui na carta aos Romanos, é interessante que a gente tenha essa dimensão do que está sendo dito. Estamos aqui nos primeiros versos, primeiros 7 versos, pelo menos, é a apresentação de Paulo para os destinatários desta carta, que são a comunidade cristã em Roma. Então, para lá está sendo dirigida esta carta. Então, Paulo se apresenta, diz ele, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Continua, verso 2: o qual antes prometeu pelos profetas nas santas escrituras. Então, pausamos aí, né? Nosso último estudo, reflexão, esta promessa sobre trazida através dos profetas, dos mensageiros, contida nas santas sagradas escrituras.
Os livros santos, chamada Bíblia hebraica, porque é bom que anotemos isso, né? Historicamente, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos aqui, ali pela primeira metade da década de 60 do primeiro ano da era cristã. Então, esta é a datação da escritura dessa carta. Ora, se isso está acontecendo, então, no primeiro século, a carta aos Romanos, portanto, embora as cartas de Paulo tenham sido os primeiros documentos escritos daquela geração a circular nas comunidades cristãs com a autoridade de ensino, isso foi sendo construído. Os livros tidos como oficiais, como livros sagrados, né, como livros de revelação, isso só foi ser normatizado pela comunidade, pela cristandade, ali por volta do quarto, quinto século da era cristã. Então, no primeiro século não se tinha esse olhar. Embora fossem reconhecidos os escritos, isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então, quando Paulo está mencionando que Deus prometeu pelos seus profetas esse evangelho de Deus nas Santas Escrituras, as Santas Escrituras para Paulo, doutor da lei aqui, é a sequência de textos que nós chamamos de Antigo Testamento. E é lá que está prometido que o Messias, aquele escolhido, eleito, aguardado, eleito por Deus, para que viesse, nascesse em Israel, que era muito esperado esse nascimento, né? Aliás, há notícias disso mesmo fora de Israel, na Pérsia, na China, na Índia, tinham essa ideia, essa noção, por via revelatória, é claro, de que o Messias, de que esse escolhido representante especial de Deus estava vindo, estava chegando. Pensando nisso, então, quando eu olho para este terceiro verso da carta de Paulo aos Romanos, veja que está dizendo para a gente que aquilo que havia sido revelado pelos profetas nas Santas Escrituras do Antigo Testamento, começa o verso terceiro, acerca a respeito de seu filho. Filho de quem? O Filho de Deus. Esse que, como um representante especial, assim era destacado. Somos todos filhos de Deus? Fato. Mas a consciência desta condição nos é dada através, por meio de Jesus Cristo. Sem ele, não saberíamos o que fazer com isso. Não saberíamos este roteiro de retorno, de comunhão com Deus que nós perdemos quando nos afastamos voluntariamente do Pai, quando decidimos nos rebelar diante da sua lei. E isso constitui uma característica essencial daqueles espíritos, comunidade dos espíritos imperfeitos, ao qual pertence eu e você, e que estamos fazendo aqui uma jornada de aprendizado, sim, através das lições preciosas para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Mas eu não posso esquecer desse passado. A razão de ser, de eu estar num mundo de provas e expiações, sendo, portanto, constantemente avaliado, ao mesmo tempo que sou chamado a rever os equívocos do passado, tem a ver com este passado remoto. E que traz as suas marcas naqueles nossos instintos imediatos, em que egoísmo, vaidade, orgulho, ganância, cobiça vão se manifestar. E para isso eu preciso de um referencial para remodelar a minha mente, o meu pensamento, as minhas palavras e as minhas ações. E esse
Ser modelar é Jesus, o Cristo, o enviado pelo Pai para resgatar a humanidade dessa sua condição de afastamento dele. Entendido isso, portanto, eu sei que as Escrituras, essas sagradas Escrituras, o verso 3º dessa carta de Paulo nos diz, trata a respeito disso. As Santas Escrituras é acerca, é a respeito de seu Filho. Portanto, Jesus é o tema central, é o sentido, é a razão e é o porquê esses textos devem nos interessar de Gênesis ao Apocalipse. Porque falam a respeito dele, e se falam a respeito dele, deve ser do meu interesse, porque ele é a minha referência. Nele eu encontro, segundo suas próprias palavras, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém retorna, ninguém vem ao Pai senão através dele, Jesus. Isso é declarado abertamente na carta aos Romanos. E aqui está sendo dito para a gente. As Santas Escrituras são acerca, é a respeito, tem por tema central Jesus, o Filho de Deus. Para fazer essa conexão com aquilo que fora prometido pelos profetas, lembrando que a comunidade em Roma era uma comunidade mista. Havia estrangeiros fora de Israel, que nada sabiam, muito pouco sabiam a respeito dessa história, de progressiva revelação e da história dos profetas de Israel falando a respeito disso, ou comunidade mista, também judeus. Judeus estavam presentes também em grande quantidade nessa comunidade em Roma. Então, Paulo, como destinatário aqui, são os romanos, cristãos em Roma. Paulo, como remetente da carta, tem que falar uma linguagem comum a eles. Então, trata a respeito desse histórico para dizer que as Santas Escrituras falam a respeito acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Essa descendência de Davi, o rei Davi, que eu só sei que existiu, eu só sei os relatos a respeito da vida, o que fez, o que pensava, através dos textos do Antigo Testamento. Eu tenho lá, 1ª, 2ª Samuel, eu tenho o livro de Reis para me contar essa história. Eu tenho os salmos que ficaram registrados aí, muitos deles escritos por este rei Davi. Então, quando eu olho, é importante apreciar isso, que os evangelistas, Mateus e Lucas, traçaram genealogias, ou seja, contaram a história dos antepassados de Jesus, para demonstrar essa conexão física, segundo a carne, entre o rei Davi e Jesus. Porque fora prometido ao rei Davi que da sua descendência o reinado não teria fim. Ora, isso é impossível no aspecto humano, porque nós somos afetados pela morte biológica. O reino de Davi, que não teria fim, seria através de um descendente que é um rei eterno. Esse rei eterno, aquele que, portanto, fora constituído nesta condição, fora eleito por Deus para exercer esta função e finalidade para toda a humanidade, é Cristo Jesus. Então, quando eu pego as genealogias, mencionei aqui Mateus e Lucas, é bom que a gente saiba, porque são genealogias, quando a gente pega ali, diferentes. Mostra, então, que se trata, sim, de um descendente do rei Davi, vindo da tribo de Judá, do povo de Israel, mostrando com isso, então, que Jesus cumpre as várias profecias do Antigo Testamento. Jesus, na verdade, nesta condição de Filho de Deus, dentro da sua genealogia, por assim dizer, oficial, foi considerado a partir de seus pais terrenos, José e Maria.
Os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles registram essa genealogia de Jesus, mostrando que ele era de fato esse Salvador, esse Messias aguardado e prometido. Se pegar, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele traça uma linhagem de Jesus, mas desde Abraão. Aí são as diferenças entre aquilo que encontramos em Mateus e em Lucas. Então, desde Abraão em Mateus. E a Abraão foi a quem Deus prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados por meio de sua descendência. Está lá em Gênesis, capítulo 12, entre os versos de 1 a 3. Os descendentes de Abraão, que herdaram a promessa de Deus, então se tornaram, depois, o chamado povo de Israel. Já em Lucas, essa genealogia, os antepassados de Jesus, são traçados através de uma linhagem que vai mais longe, porque vai até Adão, representante da humanidade, ou de um grupo de espíritos que vieram à Terra depois de terem sido degradados de um outro mundo superior. Isso é o que na doutrina espírita nós entendemos, assim interpretamos, sobre a vinda desse agrupamento de espíritos que caracteriza, portanto, simboliza na mitologia hebraica a humanidade nos seus primórdios. Então, a genealogia de Lucas traça essa sequência de antepassados até Adão. Deus, então, ao criar Adão, o chamado primeiro homem, entendendo? Primórdios da humanidade, Jesus, como descendente dele, estava se identificando com esta mesma humanidade. Por isso, Jesus adotara, mesmo um termo do Antigo Testamento, falando e chamando-se de Filho do Homem. Além de Filho de Deus, Filho do Homem, quer dizer, pertencente a esta humanidade por meio dos seus pais terrenos e da genealogia que o ligava ao rei Davi, como fora predito pelos antigos profetas. Compreendendo isso, portanto, também a genealogia em Lucas ressalta esse aspecto da personalidade, da representatividade divina de Jesus. Porque Adão, em Lucas, é dito, teve por pai o próprio Deus, o próprio Criador. E assim o é. Deus, o Criador da totalidade da humanidade. Essas duas genealogias, portanto, mostram que Jesus era descendente de Davi. Isso é essencial para que a gente compreenda aqui esse terceiro verso da carta aos Romanos. Davi, o rei de Israel. Isso está em Mateus 1, capítulo 1, verso 1. Deus prometeu a Davi essa descendência, que iria reinar para sempre. De fato, alguns séculos depois, Israel deixou de ter um rei. Lembrando que depois o povo de Israel vai ser deportado, vai ser levado para a Babilônia, em cativeiro. Mas essa profecia se cumpriu em Jesus, sendo ele um rei eterno. Constando aqui como referência o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 16. Deus escolheu, portanto, José e Maria para serem os pais de Jesus, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E como descendente de Davi, ele tinha por direito ao trono, o trono por herança. Sua genealogia, portanto, é uma prova de que ele é aquele Salvador prometido e aguardado pelas Escrituras. Amigos, fica aqui essas reflexões para que a gente compreenda esta conexão do que Paulo está apresentando aqui na carta aos Romanos. Então, quando fala das Escrituras, tenha por centro de entendimento isso: o sentido e o significado, a relevância, a atualidade dessa codificação que chamamos de Antigo e Novo Testamento, como um processo pedagógico de universalização da revelação divina, é falar a respeito de Jesus. Portanto, é acerca de seu Filho, é a respeito dele que declara as Sagradas Escrituras para a humanidade. E não deixando de lado a questão histórica para compreendermos essa correlação
e o cumprimento das antigas profecias para dizer sim, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus, o Cristo, um Espírito puro e perfeito, se fez homem, se revestiu da nossa humanidade e veio viver conosco, para nos ofertar o seu evangelho de paz, de amor e de fraternidade. Essas são as nossas reflexões, breves reflexões, mas que deixamos aqui registradas para vocês, olhando para este primeiro capítulo da Carta aos Romanos, verso de número 3. Fica o convite aqui, gente, para a gente dar sequência, então, nesse entendimento da Carta de Paulo aos Romanos. Ele ainda está se apresentando aqui aos destinatários, os cristãos em Roma, e, portanto, comunicando essa mensagem. Percebemos aqui em cada uma das palavras do pensamento de Paulo, que também ele mira aos cristãos futuros, né? Aqueles que se afeiçoariam ao ensino de Jesus para compreenderem que, de fato, tudo está encadeado. Reforçamos o convite aqui para aqueles que ainda não são inscritos, página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Vai lá, se inscreva, acione no canal o sino de notificações para receber os novos vídeos. Aqui, série Romanos verso a verso, Carta de Paulo aos Romanos, sob o olhar, a perspectiva da doutrina espírita. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui o meu forte abraço, meu desejo de paz, luz e sabedoria a todos. Que Deus nos abençoe. Até breve.